Então eu vou começar. O Manuel, na aula passada, ele tinha comentado, né, de um problema em que dos gaviões e dos pombos dividirem um ambiente onde eles dividirem a comida, né? Eu prometi que eu ia trazer aqui nessa aula. Eu comecei com o Manuel, ele me passou lá as informações do jogo. Na verdade, eu tinha entendido errado. Eu tinha entendido que os pombos e os gaviões iam escolher qual ação tomar. Na verdade, o objetivo... Na verdade, você sabe qual é a ação que vai tomar, né? Os gaviões, eles espantam os pombos, eles brigam com os gaviões, e os pombos, eles comem juntos sozinhos, e quando chega um gavião, eles fogem. O que a gente quer analisar, na verdade, é qual será a proporção de pombos e gaviões na população. E isso vai ser feito, basicamente, essencialmente a gente vai fazer um jogo em que cada jogador escolhe, né, ser ou pombo ou gavião. E aí, encontrando a estratégia, o equilíbrio de Nash em estratégias mistas, se a gente lembrar, estratégias mistas é quando a gente joga com uma probabilidade uma estratégia, com outra probabilidade a outra. Então, isso vai nos dar a proporção de gaviões e de pombos na população. Então, aqui, eu vou compartilhar aqui Tá meio bagunçado, assim, né? Eu estive meio ocupada essa semana, tive prova, assim, para entregar e tal, aí tá só escrito, né? Mas aqui seria o jogo, né? Porque eu li em inglês que o H seria os gaviões de hawks, né? E D seria os pombos de doves. Então, assim, dois gaviões juntos, eles vão brigar, e aí com probabilidade meio, eles vão vencer e vão ficar com a comida, e com probabilidade meio, eles vão perder e vão se machucar. Aí aqui esse C, ele vai ser maior do que o V, né? Então, os gaviões, quando eles estão juntos, eles têm utilidade esperada negativa. Aí aqui, quando eu tenho um pombo e um gavião, o gavião fica com a comida e o pombo não fica com nada. E quando tem dois pombos, eles dividem a comida. Aí alguém consegue me dizer qual que vai ser quais são ou qual é o equilíbrio de Nash em estratégias puras aqui nesse jogo? Pombo, pombo? Pombo, pombo? Bom, mas se, por exemplo, se o jogador 2 está sendo um pombo, o jogador 1, ele gostaria mais de ser um gavião, porque ele ia ficar com a comida toda. Então vai querer desviar. E analogamente, né, se o jogador 1 estiver escolhendo ser o pombo, o jogador 2 preferiria ser o gavião. Então os dois querem desviar, esse daqui não vai ser um equilíbrio de Nash, de estratégias puras. Bom, se qualquer um deles escolhesse ser gavião, o outro escolheria ser gavião. Não, aí o outro... Aqui é negativo. Aqui é negativo. Então, 0 é melhor do que isso daqui, porque como ele perde mais utilidade quando ele se machuca do que ele ganha quando ele ganha a briga, essa utilidade aqui vai ser negativa, né? O C vai ser maior do que o V. Então, assim, a estratégia de ser gavião não vai ser dominante, porque se os dois estão sendo gaviões, né, vamos ver se esse daqui seria um equilíbrio de Nash. Se os dois estão sendo gaviões, o outro vai preferir ser o pombo, porque ele vai ficar com 0 de utilidade, que é melhor do que a utilidade negativa. Mas então, se um jogador escolhe ser gavião, o outro jogador, para ele seria vantajoso escolher ser pombo, porque ele fica com 0 e não com negativo. Sim. Então, qual vai ser o equilíbrio de Nash? Gavião, pombo? Lembre-se que o equilíbrio de Nash você tem que especificar as estratégias de ambos os jogadores. Então, quando você fala Certo. ser um pombo, Um jogador a gente estaria escolher aqui. ser...
um dos jogadores escolher ser gavião e o outro jogador escolher ser pombo. Perfeito. Então, o equilíbrio de Nash, né, seria esses dois aqui. Isso em estratégias puras, né? Então, isso é bom, né? Porque a gente não quer que... Porque se fosse... Se ou gavião ou pombo fosse o equilíbrio de Nash, então a gente teria extinção de uma espécie. Então, é bom que o nosso equilíbrio de Nash seja, de fato, um escolhendo ser gavião e o outro escolhendo ser pombo. Desculpa pelo barulho aqui, tá tendo uma instalação aqui, espero que não atrapalhe muito. Tá dando para me escutar certinho? Beleza. Bom, mas como eu comentei, né, o que a gente vai estar interessado mesmo vai ser na proporção da população O que Luiz vai fez ser uma pombo. pergunta no chat. Acho que não há equilíbrio de Nash. No caso, não há incentivo para desviar e ficar com V2. Então, um está sendo... Então, vamos considerar aqui que o jogador 1 está sendo o pombo. Aí o jogador 2, ele vai preferir ser o gavião, porque ele fica com a comida toda e não com só metade. Então, ele não vai querer desviar. Se o jogador 2 está escolhendo ser gavião, o jogador 1 vai preferir escolher ser pombo, porque senão ele ia ficar com utilidade negativa se ele fosse desviar. Então, assim, não tem como... Porque, da mesma forma, tipo, vai ser um equilíbrio de Nash quando os outros estão seguindo essas estratégias, eu mudar a minha não aumenta a minha utilidade. Então, aqui, o que você está pensando é querer desviar para essa, né? Só que o negócio é que, quando a gente está aqui, desviar para aqui vai ser mudar, do caso, querer aumentar para 0 para V sobre 2. Só que aqui vai mudar de 0 para V sobre 2, não quando o jogador 1 mudar a ação, qual é a estratégia dele, mas quando o jogador 2 mudar a estratégia dele. Então, o jogador 1 não controla a estratégia do jogador 2. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está comparando. A gente tem que comparar com... Quando a gente está comparando a primeira entrada, a gente compara assim na coluna, porque vai ser onde está mudando as estratégias do jogador 1. E quando a gente está comparando, quando a gente está vendo se o jogador 2 vai querer desviar, a gente compara a segunda entrada na mesma linha, que vai ser onde as estratégias do jogador 2 está mudando. Espero que tenha esclarecido a dúvida. Aí, como eu estava falando, né, o nosso objetivo vai ser encontrar o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Porque quando a gente tem uma porcentagem de que seja vantajoso, né, jogar com uma porcentagem de chance de ser gavião, com uma porcentagem de chance de ser pombo, a interpretação natural disso é que as porcentagens da população sejam essas. Então a gente consegue analisar uma coisa bem interessante sobre o comportamento animal, né, sobre a fauna. Então é bem interessante. Então aqui eu vou considerar que o jogador 1, ele vai escolher ser gavião com probabilidade alfa e vai escolher ser pombo com probabilidade 1 menos alfa. E analogamente, o jogador 2, ele vai escolher ser gavião com probabilidade beta e escolher ser pombo com probabilidade 1 menos beta. Então aqui a gente calcula as utilidades esperadas, né? As utilidades esperadas das estratégias puras para o jogador 1, para ser gavião vai ser beta, né? Quando ele é gavião, com probabilidade beta, que é a probabilidade do outro jogador também ser gavião, ele vai ficar com meio de V menos C, e com probabilidade 1 menos beta, ele vai ficar com V. Aí aqui eu simplifiquei um pouco, né? E a utilidade esperada do jogador 1 em escolher ser pombo vai ser 0, com probabilidade beta, e V sobre 2 com probabilidade 1 menos beta. Então, aqui simplificando, vai ficar 1 menos beta vezes V sobre 2. Né?
Então aqui a gente quer ver quando que o jogador 1 vai preferir ser gavião. Então o jogador 1 vai preferir ser gavião a ser pombo sempre que isso daqui for maior do que isso, maior ou igual a isso daqui, né? Então tá tudo sobre 2, a gente pode cancelar o 2. Aí explicitando tudo, né? A gente vai ter que 2v menos beta v menos beta c, e aqui desse lado a gente vai ter v menos beta v. A gente tem beta v dos dois lados, pode cancelar. Aí aqui tem 2 beta v, aqui tem 1 v, então eu posso subtrair 1 v daqui. Aí vai ficar v, passo o beta c para o outro lado. Então é sempre que o beta c for menor ou igual a v, a gente vai preferir ser gavião. Então sempre que o beta for menor ou igual a v sobre c, o nosso jogador 1 vai preferir ser gavião. Então, quando for menor, ele vai querer ser gavião, né? Então, vai ser alfa com probabilidade 1. Quando o beta for maior, ele vai preferir ser pombo. Então, vai ser... O alfa vai ter 0, né? Porque aí 1 menos alfa fica 1. E aí, ele vai sempre escolher ser pombo. E quando o beta é igual a v sobre c, ele vai ser indiferente entre os dois. E aí o alfa pode ser qualquer valor no intervalo 0 a 1. E o problema do jogador 2, ele vai ser análogo, né? Então, da mesma forma, vai ter aquela mesmo gráfico que a gente tinha visto quando eu examinei na primeira aula aquele problema e achei o equilíbrio de Nash em estratégias mistas. Então, aqui o valor, onde elas vão encontrar, né? Vai ser no alfa igual a beta igual a v sobre c. Então, a proporção da população que vai ser gavião vai ser a razão entre o benefício de comer toda a comida, né? O quanto que ele ganha de utilidade quando ele come toda a comida, sobre o quanto que ele perde de utilidade quando ele se machuca. Alguém tem alguma dúvida? Está claro? Manuel, eu representei corretamente? Deixei algo a desejar? Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar? Beleza, eu recebi também a aprovação do Manuel. Bom, então, alguém pensou em algum outro problema que a gente pode querer analisar? Ninguém pensou em nada? Então você pensou num caso infinitamente repetido, mas com fator de depreciação não geométrico. Bom, a gente tem que ter um fator de depreciação, né? Porque como vai ser a soma de utilidade de cada um dos jogos, e ele é infinitamente repetido, para a gente ter que essa série converge, a gente tem que ter um fator de depreciação, né? Qual que é o fator de depreciação que você pensou? Um sobre n ao quadrado. Então, para cada um seria um sobre n ao quadrado. Aí, qual a lógica por trás desse fator de depreciação? Por que você pensou que esse seria mais apropriado do que depreciação geométrica?
Porque 1 sobre n ao quadrado vai depreciar bem rápido, né? O n ao quadrado vai crescer muito rápido. Então, assim, os fatores mais para frente vão valer bem menos. Então, nesse sentido, se fosse assim o modelo, seria bem mais difícil obter cooperação. Porque eles seriam mais imediatistas. Assim, o fator de depreciação, ele é feito de forma geométrica, né, por simplicidade, né? E também porque é razoável, né, você pensar que vai depreciar por uma porcentagem fixa cada vez. Se for pensar em outro fator de depreciação, eu acho que é bom pensar com um pouco mais cuidado qual que é a lógica por trás, né? Bom, mas muito obrigada pela sugestão aí. Espero ter respondido um pouco da curiosidade, né? Então, é que a gente pode começar a aula em si, né? Então aqui se a gente como a gente tinha começado a ver na aula passada, né? Que a gente vai estudar os jogos estáticos com informação incompleta. Então aqui a gente não vai ter conhecimento de qual é a utilidade dos jogadores. A gente vai ter conhecimento sobre quais são os seus possíveis tipos e a probabilidade com a qual que eles são de cada tipo, né? Então, como a gente tem essa informação a mais, que a gente não tinha anteriormente, que são esses tipos possíveis e a probabilidade de ser cada tipo, a nossa representação vai ter que ser um pouquinho diferente. Então, aqui a gente vai definir, né, qual é a representação em forma normal dos jogos bayesianos. Aí a gente chama jogo de informação incompleta de jogos bayesianos por conta da regra de Bayes, né, que é aquela probabilidade de A dado B, justamente porque a probabilidade, né, vai ser dos outros jogadores serem de um certo tipo, dado que você é de um tipo específico. Então, é por isso que é jogos bayesianos que a gente chama. Então, a nossa representação normal, né, de um jogo bayesiano, não sei porque eu coloquei o plural aqui, de N jogadores vai especificar os espaços de estratégia de cada jogador, né, o S1 até o SN, as funções de utilidade. E agora essas funções de utilidade, elas vão ter duas entradas. Elas vão ter a entrada de qual é a estratégia de que está sendo seguida e qual o tipo do jogador. Então aqui tem que ter um T1, né, que seria o tipo do jogador 1, e a estratégia que ele está seguindo. E os possíveis tipos de cada jogador, né? Então, um tesão 1 até um tesão N. E a gente vai ter também as probabilidades, as funções de densidade de probabilidade para cada jogador, né? Que vai informar qual é as crenças sobre os tipos dos outros jogadores, dado o próprio tipo dele. Em geral, a gente vai considerar que os tipos não são dependentes, né? São independentes. Então, essa probabilidade ela não dependeria do próprio tipo do jogador. Então, seria crenças fixas sobre qual a probabilidade de cada jogador ser de um certo tipo. Então, a gente vai denotar esse jogo aqui, né? Um gizão como antes. Só que agora a gente tem essas duas coisas a mais, que são os tipos e as probabilidades de ser dos tipos. Aí a gente pode notar que a gente não fez exatamente a mesma coisa aqui para resolver esse jogo do que a gente fazia para achar os equilíbrios de Nash. É porque aqui a nossa definição de equilíbrio de Nash em jogos bayesianos vai ser um pouquinho diferente. Então aqui no jogo estático bayesiano, a gente vai dizer que as estratégias S1 estrela até Sn estrela serão um equilíbrio de Nash bayesiano se para cada jogador I e para cada um dos tipos I que o jogador I pode ser, a estratégia ótima, que vai depender do tipo, resolve esse problema de maximização. Então, esse problema de maximização, se a gente observar, ele vai ser justamente a utilidade esperada. Então, ela vai ser a utilidade que o jogador I vai obter
quando jogando com cada um dos possíveis tipos dos outros jogadores, vezes a probabilidade de que os outros jogadores sejam daqueles tipos. Então, é justamente aquilo que a gente tinha feito, né? A gente tinha calculado as utilidades ponderadas pela probabilidade de ser de cada tipo, e a gente tinha achado o valor a gente tinha achado a estratégia que maximiza isso. Então o que a gente tinha achado era de fato um equilíbrio de Nash bayesiano. Aí que, como sempre, né, a gente vai fazer o duopólio de Cournot, que é um dos exemplos mais clássicos que tem de teoria dos jogos, né? Só que agora a gente vai fazer o duopólio de Cournot sobre informação assimétrica. Então, como antes a gente vai ter duas empresas que são as únicas produtoras de uma certa mercadoria, e cada empresa vai escolher uma quantidade XI para produzir. Aí o preço a que será vendida essa mercadoria vai ser determinado pelo mercado, de acordo com a função A menos X, onde X é a quantidade total de mercadoria e A é uma constante de mercado. E aqui a empresa 1 vai ter o custo marginal de produção C, como antes, né? Só que a empresa 2, com probabilidade θ, ela pode ter o custo normal, C, ou, ela pode ter o custo normal de C, ou com probabilidade θ, ela pode ter desenvolvido uma tecnologia superior. E aí o custo de produção dela pode ter baixado. Então, isso é quase como se fosse um problema, como a gente tinha feito antes, do duopólio de Cournot com preços assimétricos, com custos de produção assimétricos. Então, aqui, quando os custos de produção são assimétricos, o que a gente tinha encontrado, né, é que o X1 e o X2 seriam assim. Então, ao invés de A menos C menos a produção do outro, era A menos o seu custo de produção menos a produção do outro. O problema de maximização do nosso jogador, da nossa empresa 2, vai ser exatamente o mesmo daquele caso, né? Porque ele conhece qual é o seu custo de produção, ele conhece qual é o custo de produção da outra empresa. Então, ele vai resolver o problema da mesma forma e a gente vai obter, né, que a quantidade de mercadoria que a empresa 2 vai produzir, se o custo dela for C2, vai ser A menos C2 menos X1 sobre 2. Bom, mas agora quanto que a empresa 1 vai produzir, né? Porque o problema dela é um pouquinho diferente. Então, o problema que ela tem que maximizar é com probabilidade θ, que é a utilidade que ela tem. Quando o jogador 2 tem custo de produção menor, né? Então, esse X2 aqui vai ser diferente em cada caso. Porque a função de utilidade original ela não dependia do custo de produção do outro, né? Só que agora ela vai depender porque a produção do outro vai depender desse fator. Então aqui com probabilidade θ vai ser a utilidade com a produção da empresa 2 a custo menor. E aqui com o menos θ, a utilidade que a empresa 1 tem quando a empresa 2 produz com o mesmo custo de produção. Então aqui como aqui é independente daqui, a gente pode maximizar cada um desses. Bom, como assim, quando a gente derivar igual a zero, né, vai ficar a soma aqui e tudo, e vai ficar muito parecido com o caso geral, só que então aqui vai aparecer só um θ, um menos θ, multiplicando, e vai ser A menos o custo de produção da empresa 1, né, que vai ser o custo normal C, menos o nível de produção para cada um aqui. Esses dois valores eles são diferentes, só lembrando. Então agora a gente quer substituir, né? A gente substitui os valores de x2 dependendo de c2. Então aqui vamos fazer essa conta, né? Que eu não coloquei explicitada, mas a gente vai fazer.
Peraí, eu não tô... Ué. Ah, apareceu aqui. Bom, então a gente tem aquele θ, A menos C menos x2 de C barra sobre 2 mais o menos θ, A menos C menos x de C sobre 2. E a gente quer substituir o valor de cada x2, né? Que vai ser aquele... Então, aqui vamos escrevendo, né? A gente vai ter aqui o x1. Aí ele vai ser igual aqui a um A menos C sobre 2. Que vai ter o θ, 1 menos θ. A gente pode somar, simplificar, né? É que vai ter menos θ, o nível de produção x2 quando o C2 é igual a C barra. Então vai ser A menos C barra menos x1 sobre 2. E aqui menos que menos 1 menos θ do nível de produção quando a empresa 2 não tem a tecnologia superior, né? Então o custo dela é o normal. Então aqui a gente pode simplificar um pouco, né? A gente vai ter θ, A menos x1 sobre 2 e 1 menos θ, A menos x1 sobre 2. Então, como a gente tem A sobre 2 aqui, menos... Ah, desculpa, aqui é sobre 4, né? Porque estava sobre 2 já. Desculpa, eu coloquei aqui errado o denominador. Perdão. Então, aqui a gente vai ter menos A sobre 4. Então, A sobre 2 menos A sobre 4. A gente vai ter um A sobre 4 aqui, né? Esse menos x menos 1, da mesma forma, a gente vai ter um menos x1 sobre 4. Aí aqui vai ser... A gente vai ter um... A gente tem menos 1 menos θ menos C sobre 4, né? E o menos θ vezes menos C barra sobre 4. Então, vamos aqui fazer um menos... A gente vai ter 2C, né? Que vai estar tudo sobre 4. Então, a gente vai fazer 2C mais θC barra mais 1 menos θ C. Desculpa, quando eu coloco menos... Que é menos, porque tem 2 menos, né? Pronto. E o menos está na fração toda. Que é um 4 aqui no denominador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o x para o outro lado. Aí vai ficar 3 quartos de x1, né? Então, a gente já pode cancelar o denominador e passar o 3 dividindo. Então, assim vai ficar como? Vai ficar x1 igual a menos 2C. Só que aqui, na verdade, a gente tem 2C menos C. Que tem o e o C, vai ficar menos C. Então, vai ficar C. E aí vai ter o fator de θ nos dois. Então, eu vou colocar o θ em evidência. Então, vai ser A menos C mais θ menos θ, peraí. Menos θ, né, mais θ. Aqui, mais θ, e vai ter C menos C barra, sobre 3. Vou só conferir aqui que eu não errei o sinal. Eu errei o sinal, porque tem o menos aqui.
Então, aqui é menos θ, que é o que faz sentido. Então, aqui o x1, o que ele produz normalmente... Peraí, eu errei alguma coisa. Ué. Ah, não, perdão, tá certo, sim. Ok, já tá ficando... Bom, então aqui o x1, normalmente ele produz, geralmente no duopólio de Cournot normal, né, o valor de equilíbrio de Nash é A menos C sobre 3. Então aqui o x1, por essa assimetria de informação, ele vai estar produzindo menos em proporção a o quão melhor a tecnologia é e qual é a probabilidade de ter. Que faz sentido, né? Então agora a gente quer substituir esse valor de x1, né, para cada possível valor de para cada possível valor de C de x2. Então a gente pode começar considerando que a empresa 2 ela não desenvolveu a tecnologia superior, né? A gente vai começar calculando o x2 de C. Então aqui vai ser aquele A menos C sobre 2 menos o x1, né? Sobre 2. Então aqui a gente vai ter menos A menos C menos θ C menos C barra, tudo, que era sobre 3, só que agora tem um sobre 2 também, vai ficar sobre 6. Então aqui simplificando, né, vai ficar... que vai ser 3A menos 1A, colocando tudo no mesmo denominador, né? Então vai ficar 2... vai ficar 2A. Aqui da mesma forma com o C, a gente vai ter 3C, vai ser menos 3C mais 1C. Então vai ficar menos 2C. Aí mais θ, C menos C barra. Aí tudo isso sobre 6. Só que a gente pode simplificar aqui, né? Então vai ficar A menos C sobre 3, que era o nível de produção no equilíbrio de Nash do duopólio de Cournot normal, sem assimetria de informação, mais esse θ, C menos C barra, sobre 6. Que o nosso jogador 2 ele vai ganhar a mais, mesmo se ele não tiver um custo de produção menor, mesmo se ele não tiver a tecnologia melhor. Então, só de ter a possibilidade dele ter desenvolvido essa tecnologia, ele já ganha, ele já vai produzir mais, ele já vai ganhar mais. Então, isso daqui é o que, essa quantidade que ele ganhar mais, a gente chama de renda informacional, que é basicamente uma renda que ele ganha somente por ter mais informação, porque ele não tem uma tecnologia melhor nesse caso, né? Aí agora falta só a gente calcular qual vai ser a utilidade quando a empresa 2 tem, de fato, a tecnologia melhor, né? Que aí o custo de produção é mais baixo. Então aqui, da mesma forma como antes, né? A gente vai ter o A menos C, agora é C barra, né? Sobre 2, menos o x1 sobre 2. Então o x1 era A menos C menos θ, C menos C barra. Estava sobre 2, agora vai ficar sobre 4. E esse menos está na fração toda. Vou tomar cuidado para não se confundir com isso. Então aqui da mesma forma, né? Peraí, estava sobre 3. Eu multipliquei 3 por 2 e eu obtive 4, sabe? Aquela grande quantidade de... Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam, tá? Eu só tô falando comigo mesmo, eu fico meio paranoica. Então, assim, se alguém quiser confirmar, alguém quer me falar mais ou menos o que isso vai dar?
Bom, aqui a gente vai ter, colocando tudo sobre o mesmo denominador, né? A gente vai ter 3A menos A, que vai ser 2A. Então, eu vou colocar ele separado, né? Porque ficaria 2A sobre 6. Então, vou ficar aqui A sobre 3. E aí, vamos colocar o tudo sobre 6 no outro, né? Então, a gente vai ter menos 3 C barra mais C mais θ C menos θ C barra. Isso tudo sobre 6. Então, aqui o que eu vou fazer, que eu observo é que tem... Basicamente, eu vou colocar aqui, para ficar como eu estava antes, né? Eu vou ficar A menos C barra sobre 3. Então, para isso, eu peguei menos 2 C barra daqui. E aí tem menos θ C barra. Então, o que eu vou fazer? Tenho 1 mais θ. Vou colocar 1 mais θ em evidência. E aí eu vou ter justamente o C menos C barra sobre 6. Então, aqui, além do benefício, né, além da renda informacional, né, daquela produção a mais que ele tem por ter mais informação, que é esse θ vezes C menos C barra sobre 6, ele vai ter também um adicional de C menos C barra sobre 6, que é de ele ter, de fato, essa tecnologia superior, essa tecnologia melhor que abaixa o custo de produção. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Tá tudo certo? Excelente. Quando a gente está falando de jogos estocásticos com informação incompleta, assim, o exemplo provavelmente assim mais clássico, mais importante é o dos leilões. Então a gente vai ver algumas, a gente vai falar um pouquinho sobre os leilões, a gente vai ver alguns modelos diferentes de leilões. Aí o primeiro que a gente vai ver é o leilão selado de primeiro preço, em que aqui a gente vai considerar que é só 2 jogadores. Peraí, alguém tem alguma dúvida? Só achei curioso que o jogador 2 precisa saber a incerteza que o jogador 1 tem sobre o custo de produção do jogador 2. Como assim o jogador 2 precisa saber da incerteza? Ele precisa... Assim, ele tem que saber quais são as crenças do jogador 1 sobre as probabilidades do seu próprio tipo. Porque é baseado... Então, o jogador 2 precisa saber o θ, de fato. É porque, como a gente disse, né, a gente precisa que os jogadores eles possam fazer as inferências que a gente é capaz de fazer. Então, para o jogador 2 saber como o jogador 1 vai agir, ele tem que saber quais são as crenças do jogador 1 sobre o tipo do jogador 2. O jogador 2 sabe o seu próprio tipo, só que ele também tem que achar qual o tipo que o jogador 1 acha que ele tem. Então, assim, na teoria dos jogos, a gente tem que sempre também considerar o que o outro jogador está pensando. É o PetMat, é um grupo de estudos lá do programa de educação. Alguém está com... Rafael? O seu microfone está aberto. Beleza. Bom, então, como eu estava falando, né, um dos exemplos mais clássicos de jogo estático de informação incompleta são os leilões. É que o leilão de selado de primeiro preço, a gente vai considerar que só tem 2 jogadores, só que, na verdade, o resultado que a gente vai encontrar, ele é mais geral, ele vale para mais jogadores. Eu não vou provar isso,
mas esse é um resultado que existe. Então, aqui, cada jogador vai ter um tipo, que vai ser um valor, que vai ser, não vai ser mais discreto, a gente vai considerar um contínuo de tipos, né? Ele pode ser tipo de 0 a 1, que vai ser o valor que ele dá ao objeto que está sendo leiloado. Então, a gente quer encontrar... Então, se aí o jogador, aí no leilão, sei lá, de primeiro preço, ganha o objeto, o jogador que fizer o maior lance, e quem ganhar paga o seu próprio lance. Então, e se os dois fizerem o mesmo lance, né, ele fica com o objeto com probabilidade meio. Aí que a gente vai chamar o lance, né, de lambda i. Então a gente quer encontrar uma função li de vi que nos dá o lambda i. Então, considerando isso daqui, o lance que o jogador do tipo VI, a utilidade do jogador do tipo VI vai ser, né? Então, aqui a gente vai... Quais são os lances, quais são os tipos, e aí essas são as utilidades, né? Porque, como eu comentei, agora a função de utilidade ela tem duas entradas. Ela tem as estratégias que estão sendo seguidas e quais são os tipos dos jogadores. Então, aqui, se o lance do nosso jogador I for menor do que o lance do outro jogador, vai ser 0. Se o lance for igual, ele, com probabilidade meio, vai levar o objeto e pagar o seu lance. E se o lance dele for maior, ele vai levar o objeto e vai pagar o seu lance. Então, como é um caso simétrico, a gente vai considerar que essas funções L1 e L2, elas vão ser iguais, que a gente vai chamar de um L. A gente vai considerar também que ela vai ser estritamente crescente e que ela vai ser diferenciável. A gente também vai supor que o VI está distribuído uniformemente no intervalo 0 a 1. Então, o nosso objetivo é resolver o problema de maximizar a utilidade esperada maximar a utilidade esperada com base no lance, né? Esse lambda i. Aí, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que esse VI, por mais que o lambda i dependa do VI, quando a gente for maximizar, a gente vai considerar que isso daqui é uma constante. Justamente porque a gente não está controlando isso. O que a gente controla é essa função, né? Esse daqui que vai ser o lambda i. Eu estou comentando isso porque quando eu vi é uma coisa que me confundiu, porque a gente vai fazer uma substituição e a gente não substitui esse cara aqui, mas é justamente por isso, né? Porque a gente não controla isso, a gente controla esse. E é esse o valor que a gente quer achar, que a gente quer encontrar fazendo o que maximize essa utilidade esperada. Então, vamos calcular qual vai ser essa utilidade esperada, né? Então, vai ser 0 vezes a probabilidade de que isso aconteça. Então, 0 vezes a probabilidade de que o lance do nosso jogador seja menor do que o outro lance. Vai ser meio, né, de VI menos L de VI, vezes a probabilidade de que os lances sejam iguais. E vai ser VI menos L de VI, vezes a probabilidade de que o lance L de VI seja maior do que o lance do outro jogador. Bom, então a gente disse que o VI vai ser uniformemente distribuído, né? Então, como o VI é uniformemente distribuído e a função L é estritamente crescente, ou seja, ela preserva a ordem, a gente vai ter que... Bom, aqui já está vezes 0, né? A gente não precisa considerar isso. Aqui, como está igual, e a gente tem infinitos valores de VI, então, sempre que é um igual, a gente dá a probabilidade 0 para isso. Se alguém já tiver visto probabilidade estatística ou cálculo de probabilidade, a gente vai ter visto isso, que no caso contínuo, a probabilidade de que o número seja exatamente igual vai ser 0. Quando é uniformemente distribuído, né? E aqui a gente vai ter o VI menos L de VI, vezes a probabilidade, né, do nosso lance ser maior do que o outro lance. Bom, aqui é estritamente crescente, então a probabilidade de que isso aconteça é justamente a probabilidade de que o VI seja maior do que o V menos I. E como está uniformemente distribuído entre o 0 e 1, peraí, deixa eu fazer um desenho aqui que vai ficar... Eu acho que vai ficar mais claro.
A gente tem que o lance, né? Nosso L... Desculpa, a gente tem que o nosso VI, né? Ele está uniformemente distribuído do 0 até o 1. Se a gente tem um VI aqui específico, a probabilidade de que o V menos I seja menor do que o nosso VI vai ser o tamanho desse carinha sobre o tamanho do intervalo todo. O tamanho do intervalo todo é 1, né? Então, qual é o tamanho desse cara aqui? Vai ser justamente VI. Só que aqui só que a probabilidade vai depender do lance, né? Então aqui a gente vai representar o VI como o L a menos 1 de lambda I. Que o lambda I, né, vai ser justamente o nosso lance. Aí que a gente aplicou ela o inverso. Aqui a gente vai trocar esse VI porque a probabilidade depende do lance e não do tipo, explicitamente. Aí a gente está calculando e a gente caiu que vai ser igual ao tipo, mas aqui vai depender do lance. É por isso que a gente tem que trocar. E quando a gente voltar aqui, a gente vai ter, né, o VI, aqui a gente não substitui, porque esse daqui vai ser o tipo, ele é dado, a gente não muda ele, a gente não está maximizando dependendo dele. Aí menos, aqui vai ser o lance, né, então lambda I, e aqui a probabilidade vai ser o L a menos 1 de lambda I. Isso ficou claro? Por que eu substituí o lambda I em um lugar e não no outro? Porque eu, pessoalmente, quando eu vi isso, eu achei muito confuso. Então, eu quero deixar isso bem claro. Ficou claro? Manifeste se está entendendo, se não está entendendo, se tem alguma dúvida. Beleza. Então, aqui vai ser a nossa utilidade esperada. Então, a gente quer maximizar essa utilidade esperada e a gente tem que o L, ele vai ser estritamente crescente, né? Então, aqui a gente a gente só precisa derivar igual a zero. Vai dar tudo certo. A gente fez as considerações para que desse certo, né? Então, para a gente encontrar o máximo, a gente basta derivar igual a zero. Então, aqui, derivar um produto, né? A gente deriva primeiro o primeiro, aqui vai ser derivada de zero, porque a gente está derivando com relação ao lambda I. Então, a gente está considerando o tipo como constante. Então, aqui vai dar menos 1, vai ser menos L menos 1 de lambda I, mais, né, o VI menos lambda I vezes a derivada disso daqui. Então, vai ser a derivada do inverso de L aplicado em lambda I. Isso vai ser igual a zero. Então, aqui a gente vai substituir de volta o L de VI, porque a razão que a gente tinha que usar o lambda I era justamente para derivar com relação às coisas certas. Aí, agora que a gente fez isso, a gente pode voltar para o L de VI. Aí, o que a gente quer lembrar também, a gente vai lembrar aqui da regra da cadeia aplicada na função inversa, né? Quando a gente deriva a composição, a gente vai ter a derivada da inversa aplicada na função vezes a derivada da função, que vai ser igual a 1, né? Porque quando a gente aplica a função nela mesma, a gente tem um argumento, e aí quando a gente deriva com relação ao argumento, vira 1. Então, se a gente simplificar aqui, né, porque o que a gente vai ter vai ser justamente esse L a menos 1, a derivada de L a menos 1 aplicada em L de VI. Então, para a gente simplificar, a gente pode passar esse L' de VI para o outro lado, né, dividindo, e a gente vai ter que o L a menos 1, a derivada disso, né, aplicada em lambda I, vai ser 1 sobre L' de VI. Então, a gente vai substituir isso aqui, e a gente vai voltar para o lambda I para L de VI.
Então, aqui a gente vai ter aqui é L a menos 1 de L de VI. Então, a gente tem a função inversa aplicada na própria função, vai dar o argumento. Então, aqui a gente vai ter menos VI. Aqui a gente tem isso daqui multiplicado por 1 sobre L' de VI, como a gente tinha discutido, né? Então, aqui vai ficar VI menos L de VI sobre L' de VI. Isso vai ser igual a zero. Então, multiplica assim por L' de VI, né? Para assumir com o denominador. E a gente vai ter menos VI vezes L' de VI mais VI menos L de VI igual a zero. Aí o que eu quero que vocês vejam aqui, né? É que se a gente olhar aqui se a gente passa aqui para o outro lado, né, vai ficar VI vezes L' de VI mais L de VI. E a derivada do VI vai ser justamente o 1, né? Então aqui vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, o primeiro vezes a derivada mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então aqui a gente vai ter o VI, vai ser igual à derivada do produto entre VI e L de VI. Todo mundo está acompanhando? Eu vi que tem um povo do primeiro semestre. Tá tranquilo isso? Vocês já viram integral falando nisso? Se tem alguém aqui no primeiro semestre, vocês podem me informar se já viram integral em cálculo 1? Por favor, alguém fala comigo. Alguém se manifesta, por favor. Ainda não viram integral? Ok. Eu vou meio que usar integral, só que vai ser uma coisa bem simples. Eu espero que vocês consigam entender, né? Então, mais ou menos aqui, o que a gente está fazendo? A gente quer assumir com esse sinal de derivada. Então, a gente sabe... Então, basicamente, eu quero achar o que quando derivado dá VI. Isso a gente faz com a integral, né? Integral indefinida. Mas aqui, Então, mas o que a gente deriva e tem o VI? Bom, pra gente ter... Quando a gente está pensando em um polinômio, né? Quando a gente deriva, ele vai descer o grau. Então, aqui se está em grau 1, então a gente pode pensar que seria alguma coisa de grau 2. Então, seria um VI ao quadrado. Quando a gente deriva o VI ao quadrado, a gente tem 2 VI. Então, está faltando um fator de meio. Então, a gente vai pegar meio VI ao quadrado. Então, quando a gente deriva VI ao quadrado sobre 2, a gente vai ficar 2 VI sobre 2, que vai ficar VI. E quando a gente deriva o VI L de VI, a gente vai ter a derivada de VI L de VI. Então, a gente pode sumir com a derivada dos dois lados. E aí a gente vai ter o VI ao quadrado sobre 2 igual ao VI L de VI. Aí é que a gente tem que adicionar uma constante, porque eu acho que a gente lembra, né? Que quando a gente deriva constante, a gente tem um valor igual a zero. Então, quando duas funções têm derivadas iguais, elas podem diferir por uma constante. Então, essa daqui é a constante pela qual ela difere, né? Bom, a gente sabe que... Bom, vamos analisar o VI igual a zero, né? Se o VI é igual a zero, o objeto não tem valor nenhum para o nosso jogador. Então, obviamente, ele não vai querer fazer um lance, né? Então, a gente vai considerar que quando o VI é igual a zero, o L de VI é igual a zero. Então, se a gente substituir esse caso, aqui tem zero, aqui também vai virar zero, né? Aqui, na verdade, a gente nem precisa considerar que o L de VI é zero, né? Porque já tem um zero aqui. Então, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, e aí a gente vai ter que C é igual a zero. Então, a gente achou nossa constante. Então, aqui a gente pode só simplificar, né? Dividir por VI dos dois lados, que essa constante é zero, né? Então, a gente vai ter que o L de VI vai ser VI sobre 2. Então, em um leilão selado de primeiro preço, cada jogador vai fazer um lance de valor monetário igual a metade do quanto ele valoriza o objeto. Então, aqui a gente pode pensar que tem uma ineficiência, né? Porque o leiloeiro ele vai conseguir vender um objeto a metade do preço do que a pessoa estaria disposta a pagar por ele. Então, quem tá levando o objeto tá levando tá no lucro, né? Ele vai ficar ele ainda ficaria feliz em pagar o dobro. Então, tá bom, né? Aí que a gente agora vai considerar o leilão selado de segundo preço.
Então, a gente tem a mesma situação, né, de um leilão de um objeto entre dois jogadores. Eu esqueci de comentar, né? Eu tinha comentado no início. Aqui a gente considerou para dois jogadores, só que esse resultado ele é mais geral, ele vale para mais jogadores. Então, se a gente tem até N jogadores, todos eles vão apostar metade do quanto eles valorizam o objeto. Eu não vou mostrar isso, mas isso é um resultado que existe. Bom, então aqui vamos considerar agora o leilão selado de segundo preço. Aqui nesse caso vai ser muito parecido. Cada jogador tem um tipo que vai ser igual ao quanto ele valoriza o objeto, que vai estar entre 0 e 1. Quando quem tiver o maior lance fica com o objeto, e se dois tiverem lances iguais, eles ficam com o objeto com probabilidade de meio. A diferença aqui é que o jogador que ganhar, ele não vai pagar o seu próprio lance. Ele vai pagar o segundo maior lance. Ele vai pagar o lance do outro, aqui nesse caso de dois jogadores. Então, alguém consegue pensar como é que vai se dar esse caso? Esse caso aqui é mais simples. Não tem que ficar fazendo um monte de conta, como o anterior. Alguém consegue pensar qual que vai ser a estratégia dos jogadores? Sabendo que eles vão ter que pagar o lance do outro? Pode chutar, gente. Errar não tem problema. Tem que errar muito para acertar na vida. Não sei se eu colocaria Você tem que colocar um lance, digamos assim, autossuficiente para que incomode o outro, mas não alto a ponto de te prejudicar. Como assim autossuficiente para Mais ou que menos incomode essa. o outro? Porque assim, digamos assim, pelo que eu não sei se eu entendi certo o que está acontecendo, mas tem dois jogadores e aí um deles vai colocar um lance e aí o maior lance, digamos assim, é um lance que o outro vai pagar, né? Não. Você paga... É bem assim, quem tiver o maior lance, vai ganhar o objeto e pelo objeto ele vai pagar o lance do outro jogador. Então ele vai pagar um valor menor do que o seu próprio lance. Ele vai pagar o segundo maior lance. Então você É por isso que é de segundo tem preço. que chutar muito alto para o seu valor ser maior do que o outro, se você quiser levar o objeto. É mais ou menos isso? Bom, então você está pensando assim em fazer um fator bem alto, né? Então vamos pensar que ele vai fazer um lance maior do que ele valoriza o objeto. Ok? Vamos pensar só aqui que tem a problemática de que, digamos assim, eu como jogador, eu pensaria, eu tenho que colocar um valor alto para que, bom, de fato, o lance da outra pessoa seja menor do que o meu. Certo? Só que ao mesmo tempo eu não Mas posso você vai aumentar muito, porque se a outra pessoa aumentar muito, eu pago muito. Então, mas é essa questão que a gente tem que pensar. Você vai sempre querer que o seu seja o maior lance? Ou tem alguma Eu situação que quero você levar não o quer? Mas Depende em qual do quanto que eu condição que você quer valorizo o levar o objeto, objeto? né? Desculpa, o que você disse? Então depende do quanto que eu valorizo o objeto, né? Digamos assim, eu só tô disposta a pagar tanto por ele. Até esse ponto vale a pena. É o VI, É que é mais o ou nosso menos? tipo, que é o quanto que ele valoriza. Então, no máximo, ele vai querer pagar VI. Então, se for um lance maior do que VI, ele preferiria não levar o objeto. Então, qual que vai ser o lance dele? Não sei, tem que ser o próprio VI? Vai ser o próprio VI. Porque como é que vai funcionar? Se tiver... Vamos considerar que ele está apostando um valor menor. Ele está fazendo um lance menor do que o VI. Se tiver um outro jogador com um lance maior,
do que o que ele fez, mas menor do que o quanto que ele valoriza o objeto, teria feito mais sentido que ele teria feito o lance pagando o valor o quanto que ele valoriza o objeto, porque ele teria pagado menos, porque ele teria ganhado nesse caso. Então, se for menor, ele vai querer desviar para esse valor, né? Ele vai querer desviar para o lance ser igual ao quanto ele valoriza. E se for maior? Bom, se for um valor maior, se ele está fazendo um lance maior, se o segundo lance for maior do que o quanto ele valoriza o objeto, mas ainda assim menor do que o lance que ele fez, ele preferiria ter feito o lance do quanto ele valoriza o objeto e não ter ficado com o objeto do que ter pagado a mais do que ele valoriza, porque ele fica com utilidade negativa. E quando ele tá fazendo o lance exatamente igual ao valor, ao quanto ele valoriza o objeto, se o lance vencedor for maior, ele não gostaria de ter ganho, porque ele teria que ter pago mais do que ele valoriza o objeto. E se o segundo maior lance, né, for menor, ele está pagando um valor que ele valoriza o objeto, ele está levando o objeto. Então ele não vai querer desviar. Então de fato, o equilíbrio de Nash bayesiano do leilão selado de segundo preço vai ser todo mundo fazer o lance igual ao quanto valoriza o objeto. Isso que Isso resulta que a pessoa que mais valoriza leva o objeto. Sim, mas assim, no caso anterior isso também era verdade. No caso anterior isso também era verdade. Porque por mais que todo mundo fizesse o lance metade do valor, quando o seu valor é maior, a metade do lance também vai ser maior do que a metade do lance do outro, né? Do valor do outro. Então, justamente isso que a gente considerou aqui, que ele é estritamente crescente, isso já garante que a pessoa que mais valoriza o objeto vai levar ele. Só que o negócio de leilão selado de segundo preço, e isso daqui é utilizado, tá? O leilão selado de primeiro preço e leilão selado de segundo preço são ambas formas em que são vendidos contratos pelo governo em países diferentes. Então, assim, tem países em que cada empresa faz a sua oferta, né, e paga, e aí o que tiver a melhor oferta paga aquele preço. E tem países em que as empresas pagam o segundo maior preço, né? Inclusive teve uma controvérsia lá num desses países que faz esse leilão selado do segundo preço, em que o primeiro preço tinha sido muito maior do que o segundo preço, tinha sido assim mais do que o dobro. Então assim olharam para isso e nossa, leilão selado do segundo preço é muito ruim, olha só o quanto que a pessoa estava disposta a pagar. E agora ela só vai pagar isso daqui. Só que o negócio é que, se fosse o caso de que não seria leilão selado de segundo preço, o valor que ela teria feito o lance teria sido muito menor, né? E, de fato, aqui a gente está considerando que as empresas, que as pessoas não têm uma noção muito boa do quanto que os outros valorizam o objeto. Então, assim, quando a gente está falando dessas situações mais reais, muitas vezes essas empresas elas vão ter informações mais a fundo sobre as outras empresas que vão permitir que elas saibam bem melhor do quanto que as outras empresas valorizam esses objetos. Então aqui... Então, pessoalmente, eu gosto muito desse leilão selado de segundo preço, porque eu acho que é, de fato, o preço mais justo. E uma coisa também interessante de saber é que esse daqui teoricamente, né, ele é equivalente, ou pelo menos o valor pelo qual o objeto seria vendido, o esperado seria equivalente àquele leilão clássico que a gente vê assim, né, nos filmes e tal, que tem lá, quem aposta, quem me dá tanto, aí eu dou tanto, alguém aumenta para tal, eu aumento para tal. Então assim, teoricamente, né, isso seria aumentando até a pessoa que valoriza mais fizesse um lance e aí ninguém mais valeria pagar mais do que aquilo. Então, teoricamente, seria justamente o segundo maior lance que estaria sendo pago. Assim, na prática, aquele leilão, em geral, vai dar um lucro maior, porque tem aquela adrenalina e tal, as pessoas não pensam direito, aí acaba pagando mais do que deveria, mais do que estava planejando pagar. Mas espera, no leilão nacional,
que a gente conhece, o valor pago é de fato a maior oferta, né? Assim, só que como é que é feito? Aqui é um jogo estático, né? Todo mundo faz os lances de forma simultânea. Ninguém sabe qual é o lance do outro. Certo. No outro, eles vão aumentando os lances. Então, qual que vai ser aquele maior É um jogo lance? repetido. Alguém fez aquele lance e outra pessoa a outra pessoa fez um lance maior e ninguém mais quer fazer um lance maior. Esse vai ser, em efeito, o segundo maior lance, porque é o valor máximo que que a segunda pessoa que mais valorizava o objeto pagaria. Então, o valor esperado que a gente espera que o objeto seria vendido seria o mesmo desse leilão selado de segundo preço. Então, pode parecer meio esquisito, né, pagar o lance do outro, só que na verdade tem uma base teórica bem bacana. E, em geral, se espera que o leilão selado de segundo preço dê um valor maior para o objeto, que vai ser metade, né, do que o que mais valoriza. Então, se a gente considerar que os valores são razoavelmente próximos, o segundo maior valor vai ser melhor do que a metade do melhor valor. Então, aqui a gente tem um lucro esperado para o leiloeiro maior. Aqui a gente vai ter o leilão com preço de reserva. Então, assim, o leiloeiro, ele também tem um valor que ele dá para esse objeto, né? Essa seria a forma natural de introduzir. Então, se fosse para vender por menos do que o que ele valoriza o objeto, ele preferiria não vender. Então, aqui o objeto só vai ser levado por quem fizer o maior lance, se esse lance for maior do que um certo valor positivo R. Então, e aqui também, de resto é semelhante ao leilão selado de primeiro preço. Então, todo mundo faz lance e quem ganhar paga o seu próprio lance. Então, aqui vai ter zero de utilidade se o lance for menor do que o do outro, ou se for menor do que o CRzinho, né? Vai ser meio se os lances forem iguais e maior do que o Rzinho, maior ou igual ao Rzinho. E vai ser esse daqui, né? Se o lance for maior do que o outro e for maior ou igual ao Rzinho. Então, a gente vai fazer aquelas mesmas considerações, né? Que L1 igual a L2 igual a L, por simetria. E que L é estritamente crescente e diferenciável. Aí, o primeiro caso que a gente quer analisar é se o quanto que o jogador valoriza o objeto é menos do que o quanto que o leiloeiro avalia o objeto, né? Menos do que esse R. Aí, nesse caso, ele não vai querer levar o objeto, né? Então, assim, qualquer lance entre 0 e um valor menor do que o R, né, tá valendo para ele, né? Se o valor dele for exatamente igual a R, ele vai ficar com zero de utilidade de qualquer forma, né? Então ele vai ser indiferente também entre qualquer lance entre 0 e R. Então, então a gente vai considerar que quando o VI é menor ou igual ao R, o lance vai ser o próprio VI. Que aí, no caso, só se o VI for igual ao R que teria a possibilidade de levar, né? Em geral, não vai levar. Aí, agora a gente precisa ver quando o VI é maior ou igual a R. Aí, nesse caso, a gente vai ter exatamente o mesmo problema do que esse daqui. A gente vai maximizar a utilidade esperada. Só que, então a gente vai assim resolver exatamente o mesmo problema, a utilidade esperada vai ser exatamente igual, porque a gente já está considerando que VI é maior do que a gente já está considerando que VI é maior do que R, e a gente já tem que o L de VI vai ser estritamente crescente. Então, quando VI é igual a R, o L de VI é igual a R, então se o VI for maior do que R, então o L de VI tem que ser maior do que R também. Então, quando VI é maior do que R, vai ser exatamente o mesmo problema que a gente vai maximizar. Então, a gente pode proceder da mesma forma. Alguém quer me dizer até onde a gente pode proceder da mesma forma? O que vai mudar? Onde que a gente vai... Onde que param as semelhanças? Não tem problema errar, gente. Chutar é importante também.
Acho que a constante C deve diferenciar os casos. Perfeito. É exatamente isso. Então, aqui, a gente usou que quando veio igual a zero, isso daqui zera tudo, né? Só que aqui, o que a gente vai fazer? A gente chega aqui, da mesma forma. Só que aqui, o que a gente vai ter? Aqui, quando o VI é igual a R, o L de VI é igual a R. Então, a gente vai utilizar isso daqui para achar a nossa constante. Aqui, na verdade, eu falei que ela é diferenciável. Ela é diferenciável, vírgula. Ela é tipo... Quando VI é menor do que R, ela é diferenciável. Quando VI é maior do que R, ela é diferenciável. Ela é contínua. Então, ela tem que ser... Então, o que a gente está fazendo aqui... É por isso que não dá certo quando você... É por isso que não dá certo quando você substitui VI. Por que a gente poderia também pensar em substituir VI igual a R? VI igual a zero, né? É que daria zero, C igual a zero. Só que por que isso não dá certo? Porque ela não é exatamente... Ela não é diferenciável, bonitinha, diferenciável igual em todo mundo. Ela vai ser diferenciável para VI maior do que R. E aí a gente deixa ela contínua, considerando L de R igual a R. Aí quando a gente substituir aqui, né, vai ficar R ao quadrado sobre 2, igual a R vezes R, né? Isso, R vezes R. Então aqui a gente vai ter R ao quadrado sobre 2 mais C igual a R ao quadrado. Então a gente passa o R ao quadrado sobre 2 para o outro lado, então vai ficar C igual a R ao quadrado sobre 2. Então aqui, substituindo, a gente divide por VI, né? Vai ficar aquele VI sobre 2 mais meio de R ao quadrado sobre VI. Então aqui o leiloeiro, ele vai ganhar mais isso daqui, né? Que vai ser o preço que o pessoal vai apostar a mais para garantir que não vai ficar abaixo do valor R. Então o preço, esse preço mínimo, esse preço de reserva, ele vai aumentar os lances, né? E vai aumentar, então, mas quanto mais a pessoa valoriza o objeto, menos vai aumentar o lance, né? E vai aumentar o lance quanto mais ele valoriza o objeto. Só que isso é se vender, né? Seria diferente se houvesse lance mínimo, como ocorre em leilões reais. Assim, esse daqui, na verdade, esse caso seria o equivalente do lance mínimo. Esse daqui é exatamente o caso de lance mínimo. Porque se você falar assim, se você fizer um lance menor do que isso, você não leva, é basicamente a mesma coisa de, se você não for fazer esse lance, se você não for fazer um lance que é pelo menos isso, nem se importe, né? Então, assim, a gente pode considerar que, tipo, na cabeça da pessoa, falar, eu estaria disposta a pagar tanto. Aí a pessoa fala, eu vou ter que vender pelo menos tanto. Aí a pessoa, tipo, então, tô de boas. Então, na verdade, esse daqui é justamente como a gente modela o caso de lance mínimo, que é esse preço de reserva. Então, é exatamente esse caso. Ficou claro? Beleza. Agora, assim, eu sei que é uma introdução à teoria de jogos, isso tecnicamente não é uma coisa tão clássica assim, mas é o que eu estudo, então eu coloquei. E também eu acho muito interessante, eu acho que é uma aplicação muito legal, que também são jogos estáticos de informação incompleta, que vai ser modelos de competição eleitoral. Então aqui a gente primeiro aqui vai mudar algumas coisas, né? Porque aqui a gente estava se baseando, comentei que a gente está se baseando no Gibbons, né? Que é um livro de teoria de jogos especificamente. Essa daqui é a modelagem do Persson Tabellini, que eu adicionei ali nas referências. Eu já fiz até, se alguém assiste sempre o Patmate Seminários, eu já fiz apresentações sobre isso. Eu, inclusive, utilizei os slides para copiar certas coisas. Por isso também que eu decidi não mudar o que eu estou chamando as coisas, né? Porque fica mais fácil para mim. Então, aqui a gente vai considerar que a gente vai ter os eleitores, que eles vão ser um contínuo. Então, aqui a gente tem um número infinito de jogadores. Assim, tecnicamente, as definições todas que eu dei, né, de jogo e de equilíbrio, são todos para jogos finitos, em que as estratégias e os jogadores são conjuntos finitos. Aqui já no leilão, a gente viu em que os tipos
não é finito, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Eu acho que dá pra gente levar sem problemas. Então aqui o nosso número de jogadores também não vai ser finito, né? A gente vai ter os jogadores ir pertencendo ao 0 a 1. Aí por que a gente faz o 0 a 1? Porque aí a população vira 1 e aí é bonitinho. Então funciona bem as coisas. Então aqui a gente vai dizer que o nosso eleitor I, né? O nosso eleitor I, ele vai ter a utilidade, essa utilidade aqui WI, que vai ser um CI mais um H de G. Aí o CI vai ser o consumo privado, a G vai ser a provisão de bem público e H vai ser uma função estritamente crescente, estritamente côncava, que é o quanto que ele deriva de utilidade desse bem público. Aí o tipo de cada eleitor vai ser sua renda, que vai ser um valor alfa I. Aí aqui eu não estou dando explicitamente a distribuição de alfa I, né? Eu só estou dando qual é o valor médio e qual é o valor mediano, porque isso são as únicas duas coisas que a gente vai precisar para resolver. Então, qualquer distribuição, desde que tenha, a gente só precisa da média e da mediana para achar qual que vai ser a solução no modelo determinístico. Ou seja, no que a gente sabe quem vai vencer. Não tem nenhuma questão de sorte. Então aqui, aí o governo vai coletar uma taxa de imposto tal, né, sobre a renda de cada um e vai redistribuir o valor arrecadado para todos os cidadãos. Então ele arrecada tal alfa I de todo mundo. Então quando a gente soma tudo isso em I, né, vai dar o valor médio. Justamente porque quando a gente divide por 1, né, fica a mesma coisa. Então vai ser tal alfa o nosso G, o nosso bem público. Aqui eu estou falando que é gasto per capita, só que como a população é 1, quando a gente divide por 1 fica a mesma coisa. Então, gasto total e gasto per capita é a mesma coisa nesse modelo. Aí esses daqui são os eleitores, né? A gente também tem os partidos. A gente vai ter 2 partidos, o partido A e o partido B. A gente só tem 2 partidos, porque quando tem mais de partidos, as coisas não funcionam. E isso é chamado teorema de Arrow, que quer dizer que, em geral, a gente não consegue agregar preferências de um monte de gente. Mas quando tem só 2 coisas, aí as coisas dão certo, né? Então a gente vai considerar 2 partidos. Então cada um eles vão anunciar simultaneamente suas políticas GA e GB. Aí implicitamente isso vai determinar qual é o tal, né? Então essencialmente eles estão escolhendo qual vai ser a taxa de imposto. É que esse é um modelo simples, né, em que a gente só considera a economia, a gente considera que o único problema que existisse é imposto. Então, aqui a gente vai considerar também que os eleitores vão votar sinceramente para o partido cuja proposta lhe cede a maior utilidade. Aí aqui o voto sincero, porque basicamente tem 2 tipos de votos que a gente poderia ter. A gente pode ter voto sincero ou voto estratégico. O voto sincero é em que os eleitores votam para a opção que lhes dá maior utilidade. O voto estratégico basicamente pode haver circunstâncias, isso é uma coisa que nós brasileiros conhecemos bem, né? Pode haver uma circunstância em que existe um candidato cujas propostas é melhor, que te daria maior utilidade, só que às vezes ele não tem muita chance, né? Ou então, às vezes ele não teria tanta chance contra o outro oponente. Então você vota para outra pessoa. Por exemplo, vamos dizer que o seu candidato não tem nenhuma chance. Então nós brasileiros muitas vezes eu vou votar então em um dos que tem chance. Então isso seria uma instância de voto estratégico. Porque aí a gente estaria... Sim? Pode terminar de falar, mas depois eu quero fazer uma pergunta. Bom, então, tipo, um exemplo de voto estratégico seria se o seu candidato não tem nenhuma chance, você votar para um dos candidatos que você considera que tem chance para que não seja... para que você acabe com o resultado que você prefere, mesmo que você não esteja votando para o que seria o melhor resultado para você. Então, isso seria voto estratégico. E voto sincero é você votar para o candidato que você considera melhor, independentemente. Pode fazer a sua pergunta, Débora. Essa questão do voto estratégico não faz sentido a partir do momento em que você tem 3 partidos? Sim, porque, é também por isso assim, que dá tudo errado as coisas. Ah, tá. Entendi. Então, com 2 partidos, só faz sentido o voto sincero.
Sim, é porque o negócio também, como eu disse, né, o objetivo da teoria dos jogos é a gente prever de forma razoável quais poderiam ser as ações das pessoas. Então, então, assim, voto sincero é uma hipótese. Então, quando a gente tem dois partidos, como só tem dois, é razoável a gente fazer a consideração de que o voto será sincero. Quando tem mais de dois partidos, isso começa a se tornar talvez uma hipótese não tão válida. Então, assim, uma consideração que talvez não deveria ser feita. A gente ainda pode fazer, ainda não vai dar um resultado. Tipo, 3 partidos é caos. Tipo, quando é par, ainda existe uma coisa, ainda existe resultado dentro de certas hipóteses. Mas quando é ímpar, é o faroeste. Não tem lei, não. Mas, assim, no caso de vários partidos, na prática, o que a gente vê é que, no fundo, existem dois que disputam, tem alguma chance real de ganharem, e os outros, eles só estão ali, assim, e vão nas discussões, né? Porque tem que ir. Então, assim, Esse é um tecnicamente, você poderia argumento. desconsiderar? Então, o que você acabou de fazer é um argumento de por que esse modelo é melhor ainda. Então, então você acabou de argumentar que esse modelo vai modelar não só situações em que tem não só situações em que tem 2 partidos, mas também situações que tem mais de 2 partidos. Você acabou de fazer esse argumento. Entendi. Então, assim, essa é uma consideração que você pode Que fazer. bom, ótimo. Obrigada. É que o Vitor está comentando, né? No Brasil, esse seria mais adequado ao segundo turno, né? O primeiro turno ainda tem muita gente. Mas, assim, eu vou voltar a esse comentário da Débora, porque aí a mudança que teria seria uma coisa específica, e aí eu vou falar um pouco disso. E eu sempre sigo as eleições americanas, eu vou fazer um comentário das eleições americanas. Ainda mais porque as eleições americanas têm 2 partidos lá mesmo, aí as coisas dão mais certo nos modelos. Então, bom, aqui, né, essa aula vai ser um pouquinho mais longa do que as outras. Já deu para perceber. Eu não sabia disso antes, mas agora eu descobri. Então aqui a gente vai ter 2 partidos, né, que vão anunciar simultaneamente as suas políticas de A e de B. O voto vai ser sincero e a utilidade dos partidos vai ser um R, que é uma renda assim qualquer, vezes a probabilidade de vencer, né? Então, como a gente está aqui no caso determinístico, então essa probabilidade aqui vai ser 0, 1, ou se os dois fizerem a mesma proposta, vai ser meio. Então aqui vai ser discreta essa probabilidade, mas ela poderia ser contínua no modelo probabilístico, que a gente vai ver depois. Então, primeiro, vamos trabalhar com essas questões aqui, né? Porque a nossa função de utilidade não está nem em função do tipo, então está meio confuso aqui, né? Então, a gente quer deixar essa função de utilidade aqui só em função do tipo do nosso jogador e da política que vai ser proposta, desse G aqui. Então, o consumo privado vai ser o que vai restar para o eleitor depois dele pagar o imposto. Então, vai ser 1 menos tal vezes alfa I. Aí o bem público vai ser a quantidade média paga pela população, né? Como eu tinha comentado, né? Então vai ser o tal alfa I, o tal alfa. Então, como é tal alfa, então a gente pode substituir o tal por G sobre alfa. Então aqui vai ficar alfa menos G, porque alfa sobre alfa, né? E aí fica bonitinho as coisas. Aí aqui vai ficar alfa I sobre alfa. Aí mais o quanto que ele deriva da utilidade pública, né? Então, aqui, como o H é estritamente crescente e estritamente côncavo, a gente vai ter um máximo quando a gente deriva igual a 0, né? Então, quando a gente deriva igual a 0, com função de G, a gente vai obter o quê? A gente obtém menos alfa I sobre alfa, mais a galinha de G. A gente passa alfa I de alfa para o outro lado. Aí aqui, a galinha que a gente está determinando aqui, aqui eu denotei por... Eu esqueci de mudar aqui. No resto tá a galinha. Aqui tá HG. Na verdade, eu acho que eu esqueci de mudar. Então tem uns HGs aqui. HG quer dizer que é a derivada de H com relação a G.
Então, é o H', né? Então, vai ser o HG a menos 1, né? Porque porque vai ficar HG de G igual a alfa I sobre alfa. Então, para achar o G, a gente aplica a inversa. E aqui esse daqui vai ser o valor de máximo. Então, para a gente falar sobre qual que vai ser a solução, a gente precisa falar de teorema teorema do eleitor mediano. Para isso, a gente precisa de algumas definições. O conceito de solução mais forte que a gente tem, quando a gente está falando de modelos eleitorais, modelos de competição eleitoral, vai ser o vencedor de Condorcet. O vencedor de Condorcet é uma política que venceria de qualquer outra quando você faz voto em pares. Então, assim, você pega todas as políticas possíveis, aí você vai votar para uma ou para outra em pares. Então, você pega as duas primeiras, aí a primeira com a terceira, a primeira com a quarta, a segunda com a terceira, a segunda com a quarta. E sempre vota. Aí você tem uma que venceria em qualquer situação, ou seja, se é uma política contra qualquer outra, e essa é a política que venceria, a gente diz que essa é uma política de Condorcet, que é um vencedor de Condorcet. Então, aqui a gente pode ter políticas, as políticas também podem ser multidimensionais, né? Mas no nosso caso seria equivalente a somente um imposto, né? Mas poderia ser várias coisas, pode ser medidas sociais, pode ser várias coisas socioeconômicas diferentes. Então, assim, pode ser uma coisa bem multidimensional. Mas no nosso caso vai ser só bem público que vai ser provido para a população. Aí que a gente também precisa definir uma coisa que é preferências de pico único. Então a gente vai lembrar, né, que preferências a gente é basicamente igual a utilidade, que é o quanto que as pessoas gostam, né? Então, de ter pico único quer dizer essencialmente que o quanto mais próximo do valor máximo, mais eu gosto dela. Então tem um único máximo e se é mais próximo daquele valor máximo, eu gosto mais daquela política. Então é o que a ordenação das políticas se mantém com a ordenação das utilidades, das preferências, para os dois lados. Então basicamente, como é que isso vai funcionar, né? Então, a gente vai propor duas políticas e e as pessoas vão votar para a política mais próxima do ótimo delas. Então, se a gente pegar o mediano, se a gente lembrar, mediano, né, é o que tem 50% abaixo, 50% acima. Então, se a gente pega a preferência mediana, se a gente tem uma política, vamos dizer que tem uma política que é a política preferida pelo eleitor mediano. Se outro propuser uma política maior, então quem propôs a política mediana vai lembrar todo mundo que gosta de mais bem público e ainda vai levar uma parte aqui de quem gosta, então vai levar ainda mais uma parte aqui. Então, se vai ser mais de 50%, então vai ganhar. Então, a política preferida pelo eleitor mediano, ela vai ganhar de qualquer outra política. E ela vai ser um vencedor de Condorcet. E esse é exatamente o teorema do eleitor mediano. Aí esse é o caso unidimensional, né? Então, se a gente tem o conjunto de alternativas unidimensional e as preferências dos eleitores são de pico único, então existe um vencedor de Condorcet que coincide com um ponto de máximo mediano. Bom, então a gente já viu, né? A gente sabe qual que vai ser os máximos. Esse daqui vai ser de pico único. E então, essa daqui, a política preferida pelo eleitor mediano, vai ser o vencedor de Condorcet. Então, ambos os partidos vão querer propor a política preferida pelo eleitor mediano. Por isso que precisava daquele alfa mediano aqui. Então, pronto, é isso. E como eles têm a mesma proposta, a probabilidade de vitória vai ser meio, né? Isso daqui é bem realista. Tipo, no Brasil eu não conheço de nenhum caso, mas nos Estados Unidos, geralmente tem casos de eleições locais em que teve exatamente o mesmo número de votos e aí a eleição foi decidida por, tipo, puxar a carta de um baralho ou jogar moeda. Então, é verdade, hein? Isso daqui acontece. Bom, mas aqui não tem nada tão interessante, né? É determinístico e tal. Então aqui a gente vai falar do modelo probabilístico. Então o modelo probabilístico, ele vai ter os nossos eleitores vão ter a mesma utilidade, só que essa daqui vai ser o que a gente chama de utilidade pragmática.
Porque, na verdade, eles vão também derivar a utilidade de uma outra coisa aqui, que vai ser da ideologia, que a gente vai considerar que as pessoas são partidárias agora. Então, assim, ele também prefere votar para o partido que ele prefere. Mas aqui a gente ainda vai maximizar isso daqui, né? Que a gente chama de... aqui eu só chamo de utilidade, mas isso daqui tecnicamente é a utilidade pragmática, porque ele também vai derivar a utilidade da ideologia. Então, aqui, da mesma forma, o CI vai ser o consumo privado e G é a provisão de bem público. E cada eleitor vai ser do tipo... Aqui, a gente não vai ter mais um caso contínuo. Aqui a gente vai ter 3 classes. É o pobre, o mediano e o rico. Em que o rico ganha mais do que o pobre. Então, aqui, em geral, os modelos de eleição de competição eleitoral, eles se baseiam completamente na economia. Então, qual classe socioeconômica você está, o quanto você quer pagar de imposto. E, assim, tem razões para pensar que isso é razoável, porque tem, inclusive, uma frase muito famosa em economia que foi dita pelo cara que fez a campanha do Bill Clinton, a segunda, porque o Bill Clinton, né, no final do primeiro termo dele, ele tinha sofrido impeachment pela Câmara, só que ele não tinha sido condenado pelo Senado. E aí ele teve a eleição dele, depois de ter traído a mulher dele, cometido perjúrio com relação a isso, né? Porque quando ele fala assim, eu não dormi com aquela mulher, ele estava sob juramento. Então aquilo lá foi um crime. Ele não foi condenado, mas foi um crime. Então depois disso, ainda assim, ele se reelegeu. E aí quando estavam se perguntando assim, nossa, como é que o Bill Clinton se reelegeu depois de tudo isso, aí tem a frase, né, famosa, it's the economy, stupid. É a economia, seu estúpido. Então, basicamente, a economia sob o Bill Clinton estava, assim, basicamente o melhor que já esteve. Então, como a economia estava muito bem, todo mundo estava muito bem economicamente, votaram para o Bill Clinton. E ele se reelegeu. Então, existem evidências bem fortes de que, de fato, a economia seja o fator mais importante de uma eleição, né? Então, é razoável a gente fazer essa consideração, principalmente quando a gente está trabalhando com um modelo simplificado, como é na teoria de jogos. Você quer fazer um comentário, Débora? Eu ia perguntar se isso se reflete no Brasil, porque, digamos assim, não sei se é um preconceito meu, talvez seja, mas eu tenho a impressão de que talvez os americanos tomem decisões mais racionais e os brasileiros tomem decisões mais emocionais. Não, digamos você tá assim. Errado. Não, os americanos mas, assim, também são prática, puramente... Os americanos também são bem mais emocionais. Ninguém... Independente Eles de votaram pro nacionalidade... Donald Trump, Débora. Mas assim, a questão é que independente de nacionalidade, as pessoas elas tomam decisões muito mais emocionais do que racionais. E aí, como que fica a teoria dos jogos? Sim, tipo, essa questão do emocional a gente pode... É justamente a questão de ideologia, né? Tipo, eu gosto desse cara. Não precisa justificar por quê. Então, uma ideologia forte seria uma questão emocional forte. Mas, assim, quando a gente está falando das eleições brasileiras, como eu falei, né? Então, assim, tipo, quando a gente pensar... Então, assim, tipo, o Lula se elegeu, né? O tempo da presidência do Lula foi um período muito próspero pela economia, e ele recebeu esse crédito. Ele não merece esse crédito, mas ele recebeu esse crédito. E por isso que ele conseguiu se reeleger e depois conseguiu eleger a Dilma. Aí, quando a economia realmente assim foi pro buraco de vez, a Dilma levou o impeachment e ela não estava mais no poder. E aí agora nessa última eleição, a gente não elegeu o PT pela primeira vez, basicamente assim, na minha vida, né? Quase. Então, assim, quase que pela primeira vez em 20 anos. E é justamente porque a economia tinha ido pro buraco. Então, assim, a nossa consideração é que quando a economia está bem, o partido que está no poder se reelege. Quando a economia está indo mal, o partido que está no poder perde. Essa é uma coisa bem razoável que a gente observa aqui. E a gente também vê isso um pouco nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na verdade, eu diria que eles são menos pragmáticos ainda. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem umas questões bem doidas que vão desde a época do Nixon, que são umas questões de, basicamente, assimetria de informação.
tipo, os eleitores conservadores e os eleitores liberais, né, o pessoal democrata e republicano, eles acreditam em fatos diferentes. E só uma dessas coisas são fatos, porque eles literalmente, eles não assistem às mesmas coisas. Tipo, o republicano só assiste Fox News, e a Fox News não representa os fatos de forma verdadeira. Então, assim, você tem uma parcela da população que vê as atitudes antiéticas do Trump e tem uma parcela da população que vê as investigações que tem sobre essas atitudes antiéticas como uma perseguição. Então, assim, as pessoas veem a realidade de uma forma diferente. É uma coisa... Porque é assimetria de informação. A assimetria de informação quer dizer que as informações de um lado é diferente da do outro, né? Aí, no caso, eu consideraria que os democratas têm mais informação, porque as informações que eles acreditam, tipo, eles acreditam que existe mudança climática, que a economia está como ela é, que as taxas de crime são como elas são. E os republicanos acreditam em... Literalmente, isso é uma coisa que literalmente foi dita por uma representante do Trump. Fatos alternativos. Os republicanos acreditam em fatos alternativos. Então, a gente não tem um Roger Ailes aqui no Brasil, graças a Deus. Espero que nunca temos. Que o Roger Ailes é basicamente o arquiteto de criar uma diferenciação de qual tipo de notícia que cada partido consome. Então, é uma situação diferente. Bárbara? Putz, grila. Tá difícil isso, né? Eu falo como a Elizabeth Warren diz, I'm a capitalist to my core. Bom, vamos falar aqui do negócio, né? Já tô me atrasando. Eu acho que vai passar das 2 hoje, desculpa, gente. A gente começou um pouquinho mais tarde, né? Mas eu achei que isso daqui vai ser mais rápido, só que a gente tá tendo uma discussão bacana aqui, aí tá demorando mais. Bom, mas aqui a gente vai ter esses tipos dos eleitores, né? Com relação à renda, que eles podem ser pobre, de classe média ou rico. E a parcela da população com a renda alfa J vai ser um YJ. E aqui esse J, né, vai ser P, M ou E. Aí a soma a população vai ser 1 de novo, porque isso facilita as coisas. E a gente vai ter uma ideologia que vai ter distribuição uniforme no intervalo -1 sobre 2 φJ até 1 sobre 2 φJ. Então isso daqui vai ser um intervalo de comprimento 1 sobre φJ, né? Então quanto maior o φJ, menor vai ser esse intervalo, então mais homogênea vai ser a população com relação ideológica. Então quando a gente tem um φJ pequeno, esse intervalo fica maior, então você tem uma população mais dividida por questões ideológicas. Quando a ideologia é maior do que 0, prefere o partido B. Quando é menor do que 0, prefere o partido A. A gente também vai ter um choque estocástico. Então isso daqui vai ser uma coisa que não é prevista, que acontece, né? Isso daqui tem um nome na política americana que eles sempre falam que chama de November Surprise, que as eleições deles são sempre em novembro. Então, surpresa de novembro seria uma surpresa assim que ninguém estava vendo, que acontece justo antes da eleição e aí afeta as coisas. Aí, por exemplo, nos Estados Unidos, esse choque estocástico poderia ser o November Surprise. Aí na eleição passada deles, né, de 2016, poderia ser uma coisa do tipo que o Comey, que era o chefe lá do FBI, ele anunciou que ele tinha reaberto a investigação sobre os e-mails da Hillary Clinton. E aí depois, um dia depois, sei lá, 2 dias depois, ele falou, não, era tudo os mesmos e-mails, tá fechado de novo. Então então assim, afetou e não fez nada, né? Só mexeu com a eleição mesmo. Aqui no Brasil, né, na nossa última eleição, a gente pode pensar no choque estocástico como o Bolsonaro sendo esfaqueado, né? Que isso é uma coisa assim aleatória, que ninguém poderia ter previsto e que provavelmente afetou os resultados da eleição. Então aqui esse choque estocástico pode ser alguma coisa desse tipo, né?
Aí também um exemplo clássico, né, seria na eleição de 2004, era a eleição de 2004 do George W. Bush, que foi o 11 de setembro, né? Porque com o 11 de setembro ele teve um benefício muito grande disso, de ter sido o presidente da nação quando passou por aquela questão. O Obama também teve um benefício na eleição de 2012 porque ele matou o Bin Laden, né? Isso também é um choque estocástico que o beneficiou. Então, esses são todos exemplos de choques estocásticos, né? Isso é uma coisa aleatória que acontece que vai beneficiar um dos partidos e, por consequência, vai ser ruim para o outro. Aí aqui vai ser distribuído uniformemente nesse intervalo aqui, de menos 1 sobre 2 psi até 1 sobre 2 psi. Aí aqui, da mesma forma, o quanto maior o psi for, menos suscetível a choques a sociedade vai ser. E quanto menor, né, mais suscetível a choques. Então, mais que uma coisa surpreendente acontecer pode afetar a eleição. Da mesma forma, se delta maior do que zero, favorece o partido B. Se delta menor do que zero, favorece o partido A. Aí o governo coleta impostos. Tem que ser. Tchau, Débora. Desculpa atrasar, gente. Vamos ver, eu vou falar mais rápido agora. Da mesma forma, o governo vai coletar a taxa de imposto tal e os partidos vão simultaneamente escolher quais vão ser as políticas que eles vão propor, de A e de B. A utilidade dos partidos vai ser a mesma, só que agora essa probabilidade vai ser diferente, né? Então, como antes, a gente vai ter essa função de utilidade pragmática dos eleitores e vai ter o máximo aqui, né? Então, como H é crescente e côncava, essa função aqui ela vai ser decrescente. Então, quanto maior sua renda, menos bem público você gostaria que fosse proposto. Então, as pessoas mais ricas, elas querem menos bem público e querem mais consumo privado. Que é o que a gente vê, de fato, né? Então, que um eleitor I da classe J, ele vai ser indiferente entre os partidos se a utilidade pragmática que ele recebe pela política proposta pelo partido A é igual à utilidade pragmática que ele recebe pelo proposta do partido B, mais a sua ideologia, mais o choque estocástico. Então, o valor pelo qual a sua ideologia que tem que ser para ele ser indiferente entre os dois partidos vai ser essa daqui, né? Que a gente vai chamar de sigma J. Então, os eleitores com o sigma menor do que o sigma J vão votar para o partido A e os eleitores com o sigma J, com o sigma maior do que o sigma J, vão votar para o partido B. Aí aqui a probabilidade vai ser como? Vai ser a probabilidade de que seja mais da metade da população, né? Então, probabilidade que o sigma J, só que tem que somar isso por cada coisa, né? Então, a gente vai ter aqui o sigma J mais o 1 sobre FJ, porque essa é a quantidade de pessoas que tem utilidade maior do que o sigma J, menor do que o sigma J, né? Porque aqui a gente está distribuído uniformemente aqui, né? Então, vai ser sigma J menos 1 sobre 2 FJ sobre o comprimento do intervalo, que é 1 sobre FJ, né? Então, aqui vai ficar FJ vezes sigma J mais 1 sobre 2 FJ. Aí isso vai ser ponderado pela quantidade da população, pela parcela da população que essa classe é. E aí soma na classe, né? Como isso daqui é igual a 1, não precisa dividir por ele. Isso tem que ser maior do que meio. Então, quando a gente tira esse cara aqui, né? Aqui vai ficar YJ sobre FJ. Aí isso daqui vai ficar justamente vai ficar somatório, né? De YJ sobre 2. Então, quando a gente sai, vai ficar meio. Só que sobre Y...
Ou vai ficar o somatório de J, né? Não, peraí, vai ser... vai ficar meio, né? Vai ficar meio e aí vai cancelar com isso daqui. Então, é a probabilidade que essa parte aqui seja maior ou igual a zero. Então, para isso daqui ser maior ou igual a zero, né? Aí aqui vai ter a diferença entre os dois menos o signo. Então, aqui vai ter esse fator aqui, só que quando a gente tira esse cara aqui, ele é multiplicado por esse, né? Aí vai ser um... E aí, então, ele está multiplicando por esse daqui, que a gente vai chamar de φ. Então, eu passo ele para o outro lado, aí vai ficar esse φ, delta, menor ou igual a isso daqui, e substitui a diferença entre as utilidades pragmáticas. Aí passa dividindo esse φ, então a probabilidade que o choque estocástico seja menor ou igual a isso. A gente sabe qual é a distribuição do signo, do delta, qual é o nome? Delta, né? Do delta. Então, a gente vê qual que é a probabilidade que seja menor do que ele, e vai ser justamente meio, né? Mais π sobre 1φ. Porque vai ficar... Porque ficaria como, né? Vai ficar... aquela expressão toda, mais isso, sobre 1 sobre π, que é vezes π. Então, multiplica por π, e aqui ia ficar 1 sobre 2π vezes π, e aí fica meio. Então, fica assim. Então, essa é a probabilidade do A vencer. A probabilidade do B vencer vai ser 1 menos a probabilidade do A vencer. Aí, cada partido quer maximizar a sua probabilidade de vitória. Então, a gente vai usar isso daqui. A gente vai utilizar o fato de ser côncava e o fato de que a derivada tipo, da soma é a soma das derivadas, né? Então, a gente vai maximizar isso daqui, derivando igualando a zero. Então, a gente obtém isso daqui. Então, a gente vai lá, passa o φ dividindo e aplica a inversa. Então, a gente vai ter que as políticas propostas por simetria vão ser iguais e vão ser essas aqui, né? Então, vai ser a renda média ponderada pelo quanto da população tem, ponderada pela suscetibilidade, por o quão ideológica a população é. A classe é, na verdade, né? Aí, o quanto mais ideológica a classe é, quanto maior esse φ, quer dizer que a classe ela é mais homogênea. Então, quanto maior isso, mais homogênea, então tem um peso maior. Então, quanto maior a classe e o quanto mais homogênea ela tem um peso maior. Então, a gente também pode considerar o caso em que nem todo mundo vota. Então, aqui, basicamente, a única mudança que a gente vai ter é que essa ponderação aqui que aparece não vai ser pelo YJ, vai ser pela parcela que vota. Então, essa vai ser a única modificação que vai ter. Então, vai ser exatamente isso daqui. Aí, esse psi aqui, ele está modificado também porque ele vai considerar agora que a gente só está contando a população que vota. Então, basicamente, as contas são bem parecidas. Na verdade, literalmente só muda o YJ por YT. E aí a soma não é mais 1. E, então, assim, é literalmente só isso que muda. Mas o que a gente pode ver aqui é que, essencialmente, se você não vota, é como se você não existisse. Tipo, que tem um pessoal assim que fala assim, tipo, não votar é um ato de protesto, qualquer coisa assim. Tipo, a nossa modelagem não indica isso. A modelagem indica que se você não vota, os partidos, os políticos, eles simplesmente não vão se importar com a sua opinião. E é isso. Então, Então, é isso por hoje, né? Aí, a não ser que alguém tenha alguma pergunta. Acho que eu só adicionei nas referências o Pearson Tabellini, que é o que tem esses modelos de competição eleitoral. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não? Bom, então se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, a gente pode terminar. Última chance. Então é isso. Muito obrigada a todos. Espero vê-los segunda-feira para a nossa última aula teórica. Então, até mais. Até segunda.